Você sabe por que você mora nessa casa, nessa cidade, nesse bairro? Você sabe por que você está nesse trabalho, nessa faculdade, nessa escola, nessa igreja? Você sabe por que você faz as coisas que você está fazendo? E você sabe por que você não mudou ainda de atividade? Eu quero te mostrar alguns fatos dos porquês. Muitas pessoas ficam paralisadas porque não sabem o porquê. Não mudam, não caminham, não crescem, não multiplicam porque não sabem os porquês. Bom, antes de eu explicar para você alguns porquês, eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Avelino. Eu vim de uma cidade pequena do interior, não tinha projetos, não tinha muitos alvos. Eu estive por um tempo como professor, trabalhei na parte administrativa de algumas empresas, estive administrando outras e hoje eu empreendo na minha. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu caminhei em algumas direções que não me mostraram os porquês. E eu buscava o porquê da vida, o porquê viver e quais os motivos. Então, eu passei por um período de depressão e eu não sabia o motivo. Então, eu fui percebendo que faltava inspiração, faltava um alvo, faltava uma esperança de algo melhor na vida. E aí, eu percebi que eu fazia muitas coisas e eu não tinha muitos resultados. Andava em círculos. Eu estava indo para uma direção que fazia eu voltar para o mesmo lugar em algumas áreas da minha vida. Então, tudo isso são descobertas que foram acontecendo e eu quero compartilhar com você, para que você não fique neste mesmo caminho. Eu não sei como você está agora, se você está angustiado, triste, porque está acabando um período e vai começar outro, seja da semana, do mês ou do ano. Um novo ciclo inicia em breve. E o que você vai fazer para esse novo ciclo? Einstein já nos mostrou nos falou que insanidade é você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, quais resultados você quer? Qual é o alvo que você quer chegar? Então, eu quero entrar agora no alvo que me ajudou e mudou a minha vida. Transformou minha mente, meu coração, minha forma de viver, minha forma de relacionar. Comigo mesmo, com a minha família, com as pessoas que estão ao meu redor. O alvo que mudou tudo na minha vida foi encontrar a Cristo. Mas não foi encontrar a Cristo porque eu quis encontrar. Foi porque eu estava caminhando pro fundo do poço. Com muita depressão, com mudança de cidade, com falta de ânimo, de alvo, de alegria. Isso me levou para uma depressão. E eu não tinha esperança. Então outras pessoas buscaram a Cristo. Estavam no meu círculo de amizade, buscaram a Deus, buscaram se aprofundar em Deus. E elas intercederam por mim, oraram, buscaram orientação para que eu tivesse um relacionamento melhor com Deus. E eu não aceitava no começo, não queria. Não queria porque era contra os meus princípios. Não princípio, mas era contra aquilo que eu tinha de crença. Aquilo que estava na minha cabeça instalado. Mas quando eu entendi quem Cristo era e eu tive experiências com Ele, minha vida passou a mudar. Passei a ter esperança, a ter alegria. E em cada área da minha vida eu fui eliminando algumas crenças que me paravam. Cada área da minha vida eu fui parando de ter tristeza, depressão. Em cada área da minha vida foram eliminadas algumas dores. Eu passei a investir, a ter mais tempo. Passei a investir, a ter mais tempo com Deus. Ter mais tempo de alegria, de prazer, de caminhar na direção correta. E eu comecei a ver a minha vida em crescimento, em prosperidade, em várias áreas. Em várias áreas. Eu quero falar para você isso. Você pode caminhar numa direção que vai te levar num crescimento, numa alegria, num poder. Então eu falo para você, não desista, não pare. Perceba que por que você está nesse caminho, nessa cidade, nessa casa? Porque alguém te ensinou a estar aí. Alguém antes de você fazia isso e você viu essa pessoa fazendo somente isso da vida. Mas Cristo nos mostra através da palavra que a vida não é somente estar em algum lugar ou fazer algo. A vida é você viver em um relacionamento com Deus. Isso é vida. A vida de verdade é essa. Assim como Ele nos mostra em Gênesis. Que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, para você entender o que você precisa fazer, você tem que ver quem você é. Você é imagem e semelhança de Deus. Você precisa aceitar isso. Talvez você não concorde, você não crê nisso. Como eu também não concordava e não acreditava. Talvez você não deseja isso ainda. Como eu também não desejava.
Mas você precisa entender que isso vai mudar a sua vida. Que isso vai fazer você ter vida. Você vai passar por dificuldades, batalhas, e você vai ter esperança de que você vai sair daquilo ali, você vai ter algo muito maior, muito melhor. Porque ali é um processo de amadurecimento. Assim como uma fruta não nasce da semente, precisa primeiro ter o caule, as folhas, os galhos, para depois a flor e depois nascer o fruto. Então você precisa também desse processo de crescimento para você dar frutos, para você ter o fruto da alegria, da paz e do amor. Então por que você está nesse trabalho ainda? Por medo? Por vergonha? Por alguém ter te ensinado a ser assim? Ou por você ter algum sonho, mas não acreditar nesse sonho, não ter fé? Então Cristo nos chama para viver por fé. Cristo nos chama para viver por algo, por um princípio, por uma causa muito maior do que nós. Quando você vive por algo que é muito maior do que você pode imaginar, que você pode ter de recurso financeiro, de recurso de conhecimento, quando você vive por isso, a sua vida é transformada de uma maneira que você fala assim, por que eu estou vivendo tudo isso? Como que eu conquistei? Como que essas coisas estão vindo nas minhas mãos e eu estou recebendo essas coisas, condições em todas as áreas, crescimento em todas as áreas, sendo que eu não sou capaz? E aí você começa a se alegrar, porque Deus é um Deus muito maior do que nós podemos imaginar. Basta acreditarmos nele. Então por que você está parado nessa cidade, nessa mesma casa, nesse mesmo emprego há 5, 10, 20 anos? Porque te ensinaram a ser assim. O sistema hoje nosso, político, financeiro, te força a ser um trabalhador. E você não sai desse lugar. Mas e se o patrão te manda embora? Se o seu patrão não conseguir administrar a empresa dele e ela falir? E ela fechar as portas? O que vai acontecer com você? Ou e se acontecer que a agricultura ao redor da sua casa, da sua cidade, parar de fornecer o alimento? Para onde você vai? O que você vai fazer? Eu estou perguntando essas coisas porque nossa base, nossa alegria, nossa segurança não pode estar nessas coisas. Porque uma decisão errada, uma ação errada, muda toda uma história. Mas se nós confiarmos em Deus, estivermos pautados nele, baseados nele, e tendo ele como alvo, o princípio dele, o projeto dele, o propósito dele, nada vai te faltar. Porque as coisas ao seu redor vão caminhando, mesmo quando você caminhar numa dificuldade, as coisas vão caminhando junto ao seu lado, em direção ao seu propósito. Então, quando você caminhar e chegar mais próximo do seu propósito, as coisas que você precisa, elas vão estar caminhando na sua direção. Elas vão te encontrar no meio do caminho. Então, você precisa caminhar e no meio do caminho as coisas vão te encontrar. E você vai se alegrar e desfrutar de uma vida muito melhor. Então, olha só, talvez você ainda não acredite em Cristo, mas nós vivemos num mundo cristão que foi transformado pela presença de Cristo nesta terra. O calendário é cristão, nome de cidades, de estados, de países, eles são baseados em Cristo e em seus discípulos, São Paulo, São Francisco, em pessoas que buscaram a Deus, buscaram entender a essência de Cristo e replicar aquilo que Cristo fez. Pois Cristo nos chama para ser imagem e semelhança. Cristo nos mostra que podemos ser imagem e semelhança de Deus, seguindo Cristo, vendo a Cristo. E Ele mesmo fala para os discípulos, se vocês me verem, vocês verão o Pai. E Cristo é o único que mostra a Deus como Pai. Talvez você tenha problemas com seu pai, de relacionamento, e você não consegue perceber Deus como um bom Pai. Então você precisa resolver isso em você, perdoar aqueles que te maltrataram e se perdoar. E caminhar numa direção de crescimento e parar de viver essa vidinha ainda nas casas dos seus pais, mesmo com 20, 30 anos, lá nas casas dos seus pais, na mesma cidade, no mesmo trabalho, há 5, 10 anos, ganhando o mesmo salário, parando de estudar. Ei, não cometa esses erros, eu já cometi, não faça isso. Isso não vai te dar alegria, não vai te dar prazer, não vai te dar crescimento. Então por que você está no mesmo lugar? Por medo? Por vergonha? Por insatisfação? Por falta de um propósito, de um alvo? Então eu quero te ajudar. Eu criei um material para mostrar para você um alvo, uma caminhada e um ponto de partida. Eu criei um material que me ajudou a entender a minha vida e me fazer crescer. E para isso, para você crescer, mudar e viver novas coisas, você precisa ter uma mudança, você precisa mudar de realidade, você precisa aceitar uma mudança. E essa mudança envolve você
ter um alvo para onde ir. Porque ninguém muda de uma casa para outra sem ter para onde ir. Você não pega e faz a sua mudança e vai simplesmente para a rua para encontrar a casa. Não, você encontra a casa e depois você faz a mudança. Prepara, sabe onde você está e faz uma rota para ir aonde você deseja. E é sobre isso que eu digo nesse material. Na sua vida, em várias áreas da sua vida, você precisa fazer algumas mudanças, mas você precisa de um alvo claro para onde você vai. Assim como você coloca aí no GPS um destino, mas você só colocar o destino no GPS, o GPS não vai te mostrar o caminho. Você precisa saber de onde você está saindo, você precisa saber quem você é. Então você precisa de alguns princípios básicos. E nesse material eu mostro quais são os princípios básicos para você ter uma mudança de vida e como ela vai acontecer, para onde você vai caminhar. E vão ter dificuldades, e eu mostro também nesse material como você vai corrigir esse percurso, esse caminhar. Você precisa refletir sobre essas ações. Se você não pensar sobre essas ações, o seu ano, o seu próximo mês, a sua próxima semana vai ser do mesmo jeito. E você não vai ter resultados que você desejou. Então, acessa aí, vou colocar o link na descrição. E eu vou colocar no link na descrição alguns livros que me ajudaram. Muito, muito, muito. Milagre da Manhã, poder acordar cedo, executar algumas tarefas antes da maioria das pessoas. E essas tarefas que eu executo na manhã fazem meu dia ser transformado de uma maneira que eu chego no final do dia com alegria, com satisfação. E eu chego em casa com paz. Eu posso desfrutar de algo muito maior, porque tem pequenas atitudes que eu faço todos os dias que mudam a minha realidade. Então eu vou disponibilizar para você alguns materiais. Acesse os links aí na descrição do vídeo e veja quão bom serão. Se você investir em você, você é o bem mais precioso. E você vai ver como a sua vida será transformada. Bom, um grande abraço, que você desfrute de cada momento, cada material, cada vídeo. Dê um like, curte, compartilhe para quem faz sentido. Se você percebe que faz sentido esse vídeo ou os outros vídeos que já tem aí no YouTube. Compartilhe aí, faça vidas serem transformadas. Beleza? Um grande abraço.